uma quarta-feira para a glória do Senhor, e eu creio que hoje, minhas irmãs, Deus vai fazer maravilhas aqui no nosso meio. Lembrando que hoje é o dia, de intercessão pela nossa casa. Estamos aqui vindo de um final de semana que inclusive, nós oramos muito em favor da nossa família. E neste domingo Deus nos deu uma palavra, falando ainda sobre o clarear. O próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou, a luz deste mundo, eu sou a luz dos homens. Nós lemos bastante lá, João capítulo 1, versículo 4, onde o Senhor Jesus, ele se denomina, a luz dos homens. Ele veio para isso, minhas irmãs, para nos trazer luz. Mas dentro desta palavra, surgiu uma frase que marcou meu coração, dentro da mensagem que nós estávamos trazendo aqui no domingo, principalmente no domingo à noite. Nós falamos a respeito de uma frase: não é sobre pedir um mapa, é sobre confiar no guia. E isso, minhas irmãs, tem me marcado, tem mexido comigo. Não é sobre você pedir um mapa. Às vezes, irmãs, talvez nós estamos pedindo para Deus o que? Senhor, me dá uma direção. E na nossa cabeça, talvez no nosso interior, a direção é o quê? É algo por escrito. A direção é um desenho. A direção, irmãs, é a rua tal, fazer tal coisa. É como uma receita de bolo. Só que, minhas irmãs, nós devemos entender que muito mais do que nos dar uma receita, muito mais do que nos dar uma direção, o Senhor, ele quer ser o nosso guia. Eu até comentava, com os irmãos, que quando você está numa viagem e você está com um guia, uma pessoa está te guiando, você não precisa de um mapa, porque você confia que aquela pessoa vai te levar ao lugar certo. Eu já estive, no caso, acompanhando pessoas para um lugar onde eu não sabia chegar. E aí você está lá de carro, você está dirigindo, sempre tem alguém na frente, alguém que já conhece o caminho. O que você faz? Você segue aquela pessoa. Você dispensa até o GPS. Por quê? Você está seguindo alguém. Irmãs, quando o missionário canta, estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto, é necessário entendermos o quê? Irmãos, que nós não precisamos de um mapa nas nossas mãos. Tudo que nós precisamos é fazer o que o Senhor Jesus está dizendo. E olha só o que o Salmos, capítulo 32, Salmo 32, versículo 8, ele vai nos ensinar. Aqui o Senhor Deus, ele vai nos dar uma palavra acerca disso que eu estou falando para você. O que nós precisamos fazer, pastor? Se eu não preciso de um mapa, o que é que então eu preciso? Olha o que o Senhor, ele quer ser nas nossas vidas. Salmo 32, versículo de número 8. Salmo é fácil, fica bem no meiozinho da Bíblia. Capítulo 32, versículo 8. E o texto vai dizer o seguinte para nós. Acharam aí? Olha só o que vai dizer para nós: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o quê? O caminho que deve seguir. Olha que bonito. Guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor, ele está dizendo o que para nós? Instruir-te-ei. Ele vai nos falar? Vai. O que é instruir? Eu não sei se você já se pegou nessa situação, você não sabia o lugar, e a pessoa fala: é o seguinte, você vai seguir reto, chega lá na frente, você vai encontrar uma casa amarela. Nessa casa amarela, você vai entrar à direita, depois da direita você vai pegar a primeira esquerda, e depois você vai pegar a direita de novo. Aí você vai reto toda a vida. Já aconteceu isso, irmãos? De alguém talvez tentar nos mostrar o caminho, nos instruir o caminho. Deus, ele está dizendo isso para nós. Ele não só nos instruirá, ele não só vai nos apontar o caminho, como também, olha o que o versículo diz para nós: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Mas olha que bonito que vem agora: guiar-te-ei com os meus olhos. Em outras palavras, Deus está dizendo: melhor, eu vou com você. Ele não só vai nos instruir o caminho, não só vai nos ensinar o caminho, como ele está dizendo: olha, com os meus olhos eu vou te guiar. Ou seja, nós não devemos nos preocupar
Às vezes nós estamos preocupados, ai pastor, mas será que eu vou acertar o caminho? Às vezes a gente fica com isso, né? Mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou acertar o caminho que fulano me deu? Será que eu consigo seguir o mapa? Será que eu vou dar conta de seguir o GPS? Não, o Senhor está dizendo para nós, eu caminharei com você. Eu tenho até uma versão que diz assim, instruir-lo-ei e ensinarei o caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Olha que lindo. O Senhor, Ele sempre estará presente na nossa vida. Então, muito mais do que simplesmente nos entregar um mapa na mão, nos entregar uma lista de tarefas, o Senhor está dizendo, eu vou te ajudar, eu vou ser com você. Irmãos, o que nós precisamos atentar a vida cristã não é uma jornada apenas onde Deus nos entrega uma direção e nos deseja boa sorte. Não. A vida cristã é o que, pastor? Ele não vai nos dar um mapa, e olha quantas vezes nós já citamos isso nesses últimos dias. Ele não nos dará um mapa e nos deixará sozinhos. O Senhor não vai nos entregar uma lista de tarefas nas mãos e dizer, faça aí o checklist de hoje. Cumpra estas coisas. Não, Ele está dizendo o quê? Ele mesmo se oferece para ser o nosso guia. Ele mesmo se oferece para ser o nosso companheiro e condutor por este caminho. Por isso, Salmo 32, versículo 8, ele está dizendo para nós, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele está dizendo, você não está sozinho não, eu estarei com você. O mapa, minha irmã, meu irmão, te ensina o percurso. O mapa te ensina o caminho, o trajeto, mas o guia, ele caminha com você. Então Deus, ele está dizendo o que para nós? Eu não vou só te dar um mapa, que às vezes nós queremos esse mapa, né? Senhor, me mostra. Senhor, quantas vezes eu falo, eu mesmo, às vezes quando eu vou para um lugar e eu não conheço, geralmente eu boto lá no GPS. E aí no GPS, geralmente eu fico lá caminhando para ver, né, o que eu vou encontrar no caminho, para ver quanto que é o tempo de distância. Geralmente eu já dou aquela, né, vai abrindo para ver mais próximo do que, perto da onde. Irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós fica tranquilo, eu não vou só te entregar um mapa na mão e te desejar boa sorte, eu estarei com você. E se você tem Jesus, se você tem o Senhor na sua vida, não há o que se preocupar. Pastor, mas até agora a minha família, a minha casa, o meu filho, o meu marido, o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, não se converteu, não mudou nada. Pastor, estamos lá numa luta que só Jesus, pessoal com coração duro. Fique em paz, a palavra está dizendo, você não está sozinho, você está com o Senhor e Ele cuidará de você. Volto a dizer aqui, Ele quer ser muito mais do que entregar um mapa na sua mão. Ele mesmo te oferece o quê? O guia, ser seu guia. Tem até uma canção que diz, né, bem antiga, Jesus meu guia é. Ele quer ser seu guia, Ele quer ser o seu condutor, Ele quer ser o seu companheiro, Ele quer ser, irmão, irmã, aquilo que nós precisamos. Então Ele está dizendo, Ele mesmo se oferece para ser o nosso guia, companheiro e condutor neste caminho. Então volta a falar para você, o mapa, ele te ensina o percurso, mas o guia, ele caminha com você. É diferente, né? Do que você só ter as informações ou você ter alguém que está ali do seu lado para te ajudar. Volto a falar da receita do bolo. Geralmente a gente aprende muito mais quando tem uma pessoa do nosso lado do que simplesmente um passo a passo. Porque tem coisas que às vezes, mesmo você lendo, você vai ficar na dúvida. Mas eu coloco o ovo antes ou depois? Eu coloco o fermento no processo, né, batendo, ou eu coloco depois? Tem informações, irmãos, que é muito melhor você ter alguém do seu lado. Não, agora é a hora do ovo. Não, agora é a hora de você colocar o fermento. Quando tem alguém do seu lado, geralmente a gente aprende melhor. A gente se sente mais confiante. Quando temos alguém do nosso lado, a gente se sente mais do que preparado. Esses dias mesmo, minha filha, né?
Eu estava falando para ela: filha, vai, acende aí o fósforo, a saga do fósforo. Você acende lá, filho, o fogo. E ela: ai, pai, você fica aqui do meu lado? Você fica aqui do meu ladinho? Não, porque você do meu lado eu me sinto mais confiante. Olha só que interessante, irmãos. E geralmente uma criança, ela se sente mais confiante ao lado do pai, da mãe, né? Ela se sente mais protegida quando tem um responsável, um adulto por perto dela. A mesma coisa somos nós, irmãos. Pastor, eu me sinto talvez frágil, eu me sinto às vezes, debilitado, eu me sinto às vezes, desguardado. O que nós precisamos? Nós precisamos do Senhor, irmãos. Talvez nós estamos tentando viver a nossa vida sem o quê? O Senhor Jesus ao nosso lado. Mas olha só que lindo, Ele está se oferecendo, Ele se oferece para ser o nosso guia. Então, mais uma vez, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Ele está te oferecendo muito mais do que ajuda. Ele está te oferecendo o quê? Um companheirismo. Ele está te oferecendo o que? Ser seu condutor nesta batalha. Volto a falar, a vida cristã, ela é uma jornada difícil. Ser de Cristo, minhas irmãs, ou ser cristãos, principalmente nos tempos atuais, na verdade sempre foi assim. Nunca foi uma tarefa fácil. Mas, irmãos, aquele que caminha com o Senhor, pode ter certeza, sempre caminhará de cabeça erguida e não vai tropeçar em nada. Então é importante nós entendermos isso. Por quê, pastor? Deus não nos chamou para andar sozinhos. Olha o que diz Isaías, capítulo 58. Vamos lá? Isaías, capítulo 58. Abra lá em nome de Jesus. O interessante, né, que nós temos falado nesses últimos dias, muitos talvez, né, de nós queremos respostas detalhadas, né? Às vezes nós queremos planos completos, o GPS espiritual, antes de dar qualquer passo. Mas Deus não nos promete mapas, né? Ele nos promete a sua presença, a sua companhia. Olha o que diz o versículo 11. Isaías 58, tá? Verso de número 11, diz: e o Senhor te guiará quando? Continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Olha que bonito que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo: o Senhor te guiará continuamente. O que é continuamente? Algo que não para, algo constante. É assim que Deus quer ser na minha vida e na sua vida. Mas por que muitas vezes, pastor, Deus não está podendo ser? Porque nós o impedimos de ser o guia, o protetor, o companheiro. Nós barramos o Senhor. Quando, pastor? Nossas dúvidas, nossos medos, nossos anseios. Isso tudo, minha irmã, impede Deus de agir na sua vida. Isso tudo impede o Senhor de operar na nossa vida. Mas olha qual é a promessa de Deus, irmãos. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a sua alma em lugares secos. Então ele está dizendo, até nos lugares que são secos, que não tem vida, lugares que não tem provisão, lugares que não tem comida, lugares que não tem água, o Senhor está dizendo, eu vou fartar você, eu vou suprir você, eu vou te abençoar, você não vai estar sozinho. Que mais? E fortificará os teus ossos. Tem dias, irmãos, e principalmente, né, quanto mais envelhecemos, mais os nossos ossos vão ficando o quê? Frágeis. Isso é uma coisa natural da vida. Mas o Senhor, Ele está dizendo, quanto mais andamos com Ele, ao invés do processo natural, que é os nossos ossos se enfraquecerem, Ele está dizendo, pelo contrário, seus ossos se fortalecerão. Eu serei a sua força. Volto a dizer, pessoas que vão envelhecendo, isso é natural da vida, elas vão perdendo força, elas vão ficando mais fracas e debilitadas.
Mas quem anda com Deus, irmãos, vai ficar mais forte a cada dia. Quem anda com o Senhor não vai se enfraquecer. Quem anda com o Senhor não pensa em desistir da família. Quem anda com o Senhor não pensa em olhar para trás. Quem anda com o Senhor não pensa em jogar a toalha. Pelo contrário. Por quê, pastor? Porque o Senhor o fortificará os teus ossos. E aí ele diz mais: e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. O Senhor está dizendo: olha, a sua vida será como um jardim regado. É interessante, eu cheguei aqui na igreja hoje, e às vezes acontece, né? Como o nosso último culto foi domingo, nós temos umas plantinhas ali, e geralmente quando eu chego aqui, às vezes a irmã Luz chega, quando a gente chega, ela está toda murchinha, porque a última vez que nós regamos ela foi domingo, e aí ela fica toda murchinha. Teve uma vez que a gente falou: meu Deus, será que ela vai viver? Porque ela estava tão molenga, mas tão, sabe, murchinha. Mas é interessante, o que a gente faz? A gente vai lá e coloca água. Daqui eu estou vendo ela ali, ela já voltou, as folhinhas já começaram a subir de novo. Ela já estava toda murchinha, mas por quanto da água, né? Como eu coloquei água quando eu cheguei, ela já voltou à vida, ela já voltou, a folhinha dela já levantou. O que eu quero dizer para você, minha irmã, a palavra está dizendo que o Senhor, Ele regará o nosso jardim continuamente. As folhas da nossa vida não vão murchar. As folhas da nossa vida não vão morrer. Ou seja, aquilo que Deus planejou para você, aquilo que Deus sonhou para você, não falhará, não faltará. Permaneça firme no Senhor e Ele então se manifestará na sua vida. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. Isso aqui agora o Senhor Jesus, tá? Nós falamos disso aqui no domingo, e eu quero voltar com você lá. João 14, verso 6. Olha como a palavra do Senhor está falando conosco. Deus não nos chamou para andar sozinhos. E tem muita gente que está tentando se aventurar sozinho. Tem muita gente que está tentando caminhar sozinho, fazer sozinho. Tem gente que diz: eu sei o que eu estou fazendo, eu faço do meu jeito. Cuidado, irmãos. Às vezes a gente acha que sabemos, né? Às vezes a gente acha que dá conta. Às vezes a gente acha que somos capazes. Mas nós não somos, não. Nós precisamos do Senhor e precisamos reconhecer isso. Olha o que o Senhor diz para nós, João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o quê? O caminho e a verdade e a vida. Olha o que o Senhor Jesus pontua para nós: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se denomina o quê? O caminho. Não adianta você querer andar pelo caminho sem Jesus, se Ele é o caminho. Então Jesus está dizendo o que para nós? Eu sou o caminho. Permita guiar você por este caminho. Além do caminho, Ele diz: eu sou também a verdade. Irmã, não tem como. Tem muita gente que está tentando andar na verdade, mas fora do Senhor, mas Ele é a verdade. Então, se eu não estou andando nele, eu não estou na verdadeira verdade. Se eu não estou andando nele, eu não estou no verdadeiro caminho. Eu posso estar em outro caminho, mas não é o caminho que leva a Deus. Então Jesus está dizendo o que para nós? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e olha só, e a vida. Tem muita gente querendo viver a vida fora do Senhor. Não tem como. Tem muita gente querendo ser feliz fora do Senhor. É o que a gente vive no mundo hoje. Tem muita gente que está buscando a vida, mas na verdade está encontrando a morte. Por quê, pastor? Porque elas estão buscando a vida do jeito delas. Tem gente que acha que ser feliz é viver a vida intensamente. Tem gente que acha que ser feliz é você viver uma vida, né, promíscua, é você viver uma vida de boemia, uma vida, né, de qualquer forma. Quantas vezes eu já ouvi, né, pessoas dizendo: deixa, são jovens, eles estão vivendo a vida, bebendo, fumando, se drogando, se relacionando. Deixa, eles são jovens, são meninos ainda, eles têm muito para viver, eles estão vivendo a vida. Misericórdia. Devemos tomar cuidado, porque esta vida não nos leva a lugar nenhum. Aliás, leva à perdição. O único caminho que nos leva a Deus, irmãos, está dizendo aqui, é o Senhor Jesus. Então Ele está nos oferecendo o quê? Para que Ele possa andar conosco. Ele está se oferecendo para caminhar comigo, Ele está se oferecendo para caminhar com você. Agora, a decisão é nossa.
Uma frase interessante, olha só: o GPS te informa o destino e te deixa dirigir. É engraçado isso, né? Você bota lá no GPS, hoje nós temos o Waze, que é um dos mais conhecidos, temos o Mapas, né? Que é também da Google, nós temos lá o Google Maps, né? Onde você coloca lá e ele te dá a rota. O GPS, ele te informa o destino e te deixa dirigir. Mas olha só o que o Senhor quer fazer: Cristo é mais do que o caminho, Ele é o nosso condutor. Ele, muito mais do que quer mostrar para você o caminho, Ele quer conduzir você até aquele caminho. Ele quer ser o seu motorista, Ele quer te levar. A pergunta é: será que nós vamos deixar? Será que estamos deixando? Será que confiamos em Deus a ponto de permitir Ele fazer o que Ele quer fazer na nossa vida? Volto a bater naquela tecla que a gente sempre bate aqui. Quantas vezes nós dizemos: eu confio no Senhor, pastor, mas... será, pastor, que é isso mesmo? Será que isso vai dar bom? Será que isso vai me fazer feliz? Será que isso aqui, pastor, não vai trazer um problema lá na frente? Não, peraí, se eu confio no Senhor, não existe mais, não existe porém. Se eu confio no Senhor, eu confio. Se eu confio no Senhor, irmãos, a gente descansa. Quantas vezes eu já vi pessoas, talvez até pelo cansaço, dormindo dentro de um ônibus? Cansou, está ali dormindo. Irmão, será que ela fica preocupada se o motorista vai desviar a rota, vai levar ela para outro caminho? Não, ela dorme, ela simplesmente descansa. E por que com Deus as coisas têm que ser diferentes? Por que com Deus a gente fica preocupado? Nossa, será que esse caminho está certo? Será que esse caminho vai dar bom? Será que esse caminho vai me levar a um lugar legal? Será que esse caminho vai levar a um caminho de felicidade? Para com isso, confia no Senhor. O que nós já aprendemos aqui, minhas irmãs? Que nada acontece por um acaso. Às vezes são portas que se fecham, às vezes são situações que acontecem na nossa vida, e às vezes até acontece porque por nós mesmos talvez não aconteceria, talvez nós não permitiríamos. Então Deus às vezes força até uma situação, mas para que lá na frente você veja a bondade dele na sua vida. Como eu disse, né, conversava com a irmã Antônia, a gente estava conversando aqui, falando quanta coisa a gente já não passou na vida. A gente olha para trás e a gente fala: meu Deus, a gente já passou por maus bocados, a gente já passou por cada situação, por pessoas más na nossa vida que infelizmente passaram, mas irmãos, tudo isso contribuiu para quê? Para sermos a pessoa que somos hoje. É claro, irmãos, se nós pudéssemos, né, evitar as fases difíceis da nossa vida, é claro que a gente evitaria. Mas são nas fases difíceis, são nos momentos complicados que nós somos forjados, sabe? É ali que nós somos mais preparados e capacitados. Quantas coisas foram inventadas, quantas ideias novas surgiram nessa época de pandemia? Quantas pessoas precisaram se reinventar? Talvez nós mesmos precisamos nos reinventar. Mas quando, pastor, isso aconteceu? Talvez nos momentos mais difíceis da nossa vida, em momentos que talvez até a gente achou que ia partir também. Chegou um momento da pandemia que o pessoal falou: meu Deus, eu vou morrer também, está todo mundo morrendo. Quantos amigos, quantas pessoas próximas, até pessoas da família partiram. Então são coisas que às vezes nós vamos vendo acontecer, que às vezes a gente fica: meu Deus, e agora? Mas a palavra está dizendo o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então caminhe com o Senhor. Muito mais do que: Senhor, me dá a direção que eu vou. Não, Senhor, caminhe comigo, Senhor. Muito mais do que você pedir uma direção para ir sozinho, o que nós temos que fazer é pedir: Senhor, me acompanhe. Eu não quero caminhar sozinho. Não adianta eu saber a direção se o Senhor não vai comigo. Não adianta eu ter a direção se o Senhor não me acompanhar. Não adianta eu ter a direção se o Senhor não será o meu guia. Então, muito mais do que você ter informação, você ter a direção, é você ter o Senhor na sua vida. Para a gente finalizar, vamos lá no primeiro livro da Bíblia. Eu comecei, na verdade, a nossa mensagem, essa série de mensagens começou lá em Gênesis 12. Vamos lá?
falando exatamente do Abrão, que até então era Abrão, depois ele se tornou Abraão. Então Abrão um dia foi convidado, chamado, convocado pelo Senhor a se retirar da sua casa, da sua tenda, da sua terra, do meio do seu povo. Deus faz um convite para ele, E ele é o nosso exemplo perfeito, de Deus. Deus não deu mapa para ele. Eu lembro que eu comecei a falar sobre isso exatamente falando de Abrão. Deus não deu mapa para ele, mas mapa, detalhes, projeção, cronograma. Deus não deu nada disso. Mas o que Deus deu, pastor? Vamos ler? Versículo 1 lá do capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não era para a terra que está aqui no mapa. Olha só. Não era, vou te dar o GPS, aí você segue o GPS e vai. Não. Deus não deu uma folhinha, Deus não tem um cronograma, Veja isso aqui, é muito importante. Não era para a terra que está aqui no mapa. Não era, a referência tal. Mas ele está dizendo: anda comigo e eu te mostrarei. O que Deus queria, era que Abrão caminhasse com ele. É interessante isso. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus está falando o que para Abrão? Abrão, venha caminhar comigo. Abrão, venha, eu vou te mostrar. É interessante, quando alguém fala para você: vem que eu te mostro. Não, eu mostro para você. O que a pessoa está sugerindo? Eu vou com você. Quando alguém chega e fala: não, fica tranquilo, eu mostro. Você não sabe, não, vem aqui que eu te mostro. É o que Deus está falando para ele. Eu te mostrarei. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Você não tem que andar sozinho. Não tem que ser pesado. Não tem que ser difícil. Eu falo que muitas das coisas que são complicadas na nossa vida é porque nós complicamos. Porque Deus está falando: olha, anda comigo e eu vou te mostrar. Anda comigo e eu vou mostrar para você o que você precisa fazer. A fé não é confiança na rota. Nós precisamos entender que ter fé não é confiar no mapa. Ter fé, pastor, é o quê? É confiar em quem está nos guiando. Deus nos chama para ter fé nele, para acreditar, porque o que é fé, A fé, lá em 2 Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que se não veem. Então o que é fé, pastor? É você acreditar no que você não consegue ver. É difícil, A mesma coisa eu disser para você: aqui nós não temos um púlpito. Aí você fala: o pastor está ficando gaga. Coitadinho. Não temos um púlpito aqui. Aí posso inventar qualquer outra coisa? Nós temos aqui, sei lá, uma geladeira. Aí tem gente que fala: meu Deus, pirou de vez. Porque os seus olhos denunciam o quê? Os seus olhos mostram para você que aqui nós temos um púlpito. Olha como isso é aparentemente, trazendo para o campo natural, como é difícil a gente lutar contra as evidências. Diz até um ditado aí, que contra fatos não há argumentos. Pastor, eu estou vendo os fatos. Eu estou vendo. Tem gente que dizia, com estes olhos que a terra há de comer. Eu vi, eu estou vendo, eu estou passando por isso. Mas a palavra de Deus nos convida a fazer o quê? A confiar no Senhor. Então entenda, a verdadeira fé não é a confiança na rota. A verdadeira fé é a confiança em quem está nos guiando. Então confia no Senhor. Volto a falar, Só recapitulando aqui, o que o Senhor quer ser?
O Senhor, Ele quer ser muito mais do que aquele que mostra o caminho. Ele quer ser muito mais do que aquele que fala do caminho, aliás. Ele quer ser aquele que te mostra. Ele quer ser aquele que conduz você no caminho. Ele quer ser muito mais aquele que te dá informação. Entra aqui, vai ali, lá você vai ver tal coisa. É engraçado, porque a gente já, na primeira esquerda, na segunda direita, a gente já se perdeu. Falei, e agora? Eu lembro que ele falou de uma casa amarela. Aí você vai caçar a casa amarela. Aí chega lá, tem 10 casas amarelas. Você fala, meu Deus, e agora? Mas quando você é levado, conduzido, a coisa é diferente. O problema é, pastor, que a gente quer ver para crer. Exato. O problema é esse. Esse é o problema. O problema não só, né? Isso talvez um problema universal, mundial, né? Esse problema, irmãos, de todos nós é o quê? É o querer ver. Só que aí entra, né? O que Jesus disse para Tomé? Tomé, bem-aventurado foram aqueles que não viram, mas creram. Porque é muito fácil a gente crer no que estamos vendo. Só que aí, eu não preciso da fé para isso. Eu não preciso de fé, minha irmã, para crer, né? O que é crer no que eu estou vendo. Eu estou vendo. Agora, o que é fé, pastor? E ela se aplica quando? Ela se aplica, minha irmã, exatamente quando você tem a palavra e você fala, Deus, eu vou confiar nessa palavra. Abraão disse sim para aquele convite do Senhor. Ele acreditou. Volto a dizer, só para a gente situar, só para a gente lembrar, ele estava num momento talvez muito confortável na vida dele. Abraão não estava passando por necessidade, pelo contrário, ele estava bem, ele era próspero. Tanto é que Deus fala para ele o que? Sai do meio da tua parentela, né? Deixa aí a casa dos seus familiares e vá para um lugar onde eu te mostrarei. O que ele pega? A Bíblia vai falar para nós aqui, no versículo de número 4. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha o 5. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Ou seja, ele tinha muitas fazendas. Fazendas aqui para nós é o que? É os gados, rebanhos. Ele tinha já muitas posses, irmãos. Ele não estava pobrezinho. Ele não era um necessitado. Ele era uma pessoa que já vivia bem. Até podemos ousar aqui dizer, já na fase da aposentadoria, bem. Só que ele preferiu dar ouvidos à voz do Senhor. Irmã, é loucura, né? Você pensar que, poxa, pastor, abandonar agora a aposentadoria para se aventurar e talvez recomeçar, fazer tudo de novo. Tem muita gente que fala, não, já não tem mais força para isso não. Mas lembra o que a palavra de Deus nos diz? Que Ele fortalecerá os nossos ossos. Você lembra o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor estaria presente conosco, que Ele nos ajudaria, e ainda que estivéssemos em terras secas, que Ele nos fartaria, Ele não deixaria faltar? São nestas palavras que nós precisamos nos apegar, principalmente quando se envolve, né? Quando se fala da família. Porque talvez você não está vendo mudança, não está vendo melhor, você não vê perspectiva nenhuma, mas aí é que está, o Senhor nos convida a viver pela fé. Para de fato a gente encerrar, para a gente orar, vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, isso é forte. Novo Testamento agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Aí isso responde, minha irmã, até aquilo, né, que a senhora falou. O problema é que a gente não consegue ver, né, crer sem ver. Mas olha só o que o texto vai dizer para nós, e olha que Paulo, né, ele fala aqui para os irmãos coríntios. Ele diz o seguinte, capítulo 5, verso 7, segundo aos Coríntios, tá? Diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Como é que o cristão anda, pastor? Por fé. Nós não temos que andar por vista. O problema é que, enquanto quisermos
ver para crer, nós nunca vamos crer. Porque, ao contrário, você precisa crer para ver. Enquanto nós quisermos ver para crer, nós não alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. Então, o que é confiar, pastor? Confiar é você acreditar em quem está guiando você. Acredite no Senhor. Deus, irmãos, jamais nos dará coisas ruins. Deus jamais fará coisas ruins na nossa vida. Pelo contrário, Deus sempre tem o que nós precisamos. Ele sempre tem além do que nós pedimos. Então, o convite de Deus para nós hoje é confiar nele, é permanecer nele. Volto a dizer, o tema de hoje não é sobre pedir um mapa, é sobre confiar no guia. Confia no Senhor, creia no Senhor. E todas as vezes que o seu coração, que o coração às vezes ele é enganoso, todas as vezes que ele quiser te levar para longe disso, você fala, não, está amarrado, eu tenho uma palavra, eu vou confiar que Deus tem o melhor para mim. Não, eu não vou fugir disso, eu vou permanecer nisso, porque no tempo certo Deus vai fazer. Teve até uma pessoa que falou para mim, pastor, aquela palavra que o pastor pregou sobre Deus nos dá, Deus vai nos dar, mas quando a gente não querer tanto, pastor, é tão real. Porque teve uma situação na minha vida que eu já tinha até esquecido. Queria muito, mas eu falei, Deus, eu vou buscar o Senhor, vou entregar isso aqui na tua mão, vou confiar no Senhor. E ela falou, pastor, e não é que Deus fez o que eu queria e eu já nem lembrava mais que queria? Mas sabe o que é isso? É você confiar no guia. É você confiar em quem te prometeu. Às vezes o nosso problema é todo dia ficar pensando naquilo. Todo dia você fica pensando. Não, para de pensar. Mas pastor, mas isso faz parte da minha vida. Confia no Senhor. Entrega isso que talvez está te trazendo preocupação nas mãos de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. A Bíblia diz isso, né? E confia no Senhor e o mais Ele fará. Então o convite de Deus para nós hoje é entregar os nossos caminhos. Confia, Deus vai te abençoar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.